Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado por esta manhã, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos. Querido Senhor, abençoe e guarda os meus irmãos, os Teus filhos em todo lugar. Guarda a Tua igreja, Senhor. Manifesta o Teu poder, opera maravilhas na vida da igreja, abençoando crianças, jovens e adultos, e principalmente os Teus ministros, Pai, para que cuidem dos Teus cordeiros. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, estamos de volta para a glória do nosso Senhor. Nós vamos fazer umas alterações necessárias no nosso trabalho. O nosso desejo é contribuir com a Igreja de Jesus Cristo, isto não vai mudar nunca. É o nosso principal objetivo, foi meu objetivo quando iniciei com escola teológica, com programação de rádio, e na pandemia nós tivemos a necessidade de fazer o amanhecer, a palavra ao amanhecer. E eu sou muito atrapalhado com mídias, eu não tenho muita coisa, e foi muito difícil no começo. Eu ainda tenho muitas dificuldades, mas não muda 1 milímetro a minha força de vontade, o meu desejo de contribuir e principalmente uma cobrança no meu íntimo, no meu coração. Se tem tantos com tanta coisa, se tem tantos com tanta capacidade, se tem tantos que poderiam fazer bem mais e não fazem, é necessário que alguém faça. Alguém sem nome, alguém sem dinheiro, alguém sem fama, alguém sem tradição, alguém sem brilho, alguém sem importância, mas é necessário fazer. Estamos aqui introduzindo as mudanças, tentando introduzir algumas mudanças. Começa com a música. Nós estamos iniciando agora, a partir deste ano, com o hino 306 da harpa cristã, que já foi rejeitado por uma grande parte dos que se dizem cristãos e participam de uma chamada Assembleia de Deus e jogam fora coisas extraordinárias e vão atrás de coisas que a gente não avalia. Então, eu sou contraditório, eu sou do contraditório, eu faço o contraditório. O hino 306 da harpa cristã. A palavra de Deus é um tesouro sem comparação. Depois eu vou postar na íntegra e com a letra para toda a audiência, para os nossos irmãos. Agora, meus irmãos, também uma outra mudança é que nós vamos iniciar com salmos. Hoje é o Salmo 1, claro, o Salmo 1 com uma grande mensagem mostrando a diferença entre os servos de Deus e os outros. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus queridos irmãos, com esta pequena mudança no exercício, nós vamos meditar nesta palavra. Não existe como negar esses dois segmentos da sociedade, o ímpio e o justo, na linguagem das Escrituras, ou o pensador, o filósofo, o ateu e o
protestante, o crente, o cristão, o judeu, ou seja, a sociedade ela é bipartida. De um lado estão os que negam a existência de Deus, negam a existência da morte, negam a existência do pecado, negam a existência do céu, negam a existência do inferno, para ter liberdade de fazer o mal, muitas vezes começando o mal em si mesmo. Os que matam seus próprios filhos, os que prejudicam seus próprios filhos, o que abandona a sua própria casa, sua própria esposa, a que abandona o seu próprio lar, seu próprio esposo, e os que negam os seus pais. Os ímpios têm todas as qualidades para fazer isto. Claro que tem ímpios que são amorosos com os filhos, tem ímpios que são amorosos com os pais, tem ímpios que são muito dignos no que fazem, no que diz respeito à vida material. Do outro lado, tem os que acreditam na criação, são criacionistas, acreditam no Deus Criador, acreditam no Cristo, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, acredita na condição do homem viver uma vida sem a maldade, a corrupção, sem cultivo da maldade. Porque a maldade é inerente ao ser humano. Eu sou tão mau quanto qualquer um outro. Se eu der liberdade, se eu não fizer o que a palavra de Deus ensina, que é se controlar, renunciar, os instintos e tudo mais. Mas qualquer pessoa está sujeita a praticar os maiores abusos, as piores maldades, os maiores pecados. Mesmo crendo nas consequências, crendo no juízo, crendo no inferno para os ímpios e no paraíso, no céu para os justos. Mas a verdade é que a sociedade está assim dividida. E neste salmo diz que são bem-aventurados ou felizes aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios. Qual é o conselho dos ímpios? Liberar droga, praticar aborto, levar o que é dos outros, roubar. Já tem leis feitas para permitir roubo. Leis feitas, aprovadas, sancionadas, para permitir roubo até $70, não sei quanto, até R$500, R$50, não sei. Não sou ladrão, não sou político, não faço lei, sou meio desinformado. Não sei qual é a regra, quanto é o permitido. Só sei que os grandes levam tudo e os pequenos vão roubar coisas. Mas não é justo uma lei para o sujeito entrar numa loja e roubar uma TV. Seria tolerável ele entrar numa padaria e levar comida. Entrar no supermercado e levar alimento. Mas roubar TV, roubar celulares, roubar equipamentos eletrônicos, isto não só justifica a corrupção do ímpio. São ímpios. Segue o conselho dos ímpios, tem um caminho de impiedade. Por isto, não respeita a vida do outro, não respeita o patrimônio do outro, não respeita nada, nem ninguém. Então, é um segmento diferenciado. Os que acreditam em Deus e os que não acreditam em Deus. Os que têm uma atitude e um compromisso eclesiástico em algum lugar e os que não têm compromisso nenhum. Claro que entre os religiosos tem perversidade da pior espécie, em minoria. E entre os ímpios tem virtude da melhor espécie, em minoria. Mas é a palavra de Deus. E sabe por que a diferença? Por que o ímpio faz tudo seguindo o conselho dos ímpios? Porque ele não tem o temor de Deus, não tem prazer na lei do Senhor, porque não acredita no Senhor nem na sua lei, e não medita nela de dia e de noite, não tem nenhum compromisso com Deus, nem com a ética, nem com a verdade, nem com o próximo. Isto é uma verdade absoluta. Para alguém que pudesse, usando o direito
discordar, duvidar, entra num site da Justiça e veja a quantidade de processos por roubos, furtos, abusos sexuais, abusos de toda a natureza, racismo, homofobia, transfobia, todo tipo de fobia. E depois que os governos imundos assumiram o poder em algumas nações, tudo que era vergonhoso e maldito, que as famílias escondiam quando descobria no seu seio, agora é quase um privilégio ser deformado, é quase um privilégio ser transtornado, ter transtornos da homossexualidade ou de qualquer outra natureza. É quase uma divindade, não se pode dizer nada, não se pode falar nada, nem mesmo os pais. Pais e mães não podem mais reprovar, tem que engolir o choro. Apesar de ser muito fácil para os pais e as mães admitir, o problema é na casa do vizinho, mas quando chega na casa dele, muda de figura. Mas, na verdade, isto aqui é uma demonstração da qualificação humana. Os seres humanos são assim qualificados para fazer o bem e para fazer o mal. E a maioria das práticas, a maioria dos resultados, ou a maior parte das atitudes são promovidas e resultantes desta escolha, o caminho dos ímpios. Se eu escolher o caminho dos ímpios, vou assaltar, roubar, fazer tudo, é só para tomar uma cervejinha, talvez, que se rouba o celular e mata o dono. Isso é conselho de ímpio. E haja impiedade nisto. Do outro lado, o prazer na lei do Senhor. Mas o prazer na lei do Senhor não me isenta de responsabilidade. E se eu tenho, ou realmente tivesse prazer na lei do Senhor, eu não ia seguir seitas imundas, assaltando, roubando em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Jamais participaria de uma fraude religiosa só porque acredito em Deus. Então é a palavra de Deus, nosso início de 2025, neste Salmo 1. E você, como uma pessoa sábia, uma pessoa coerente, sensata, você escolhe para a sua vida, para a sua descendência, o caminho de Deus, a lei do Senhor para pensar, meditar de dia e de noite com prazer, ou o caminho dos ímpios, fazendo o mal, semeando o mal para colher o mal. Isto é o que Deus propôs desde o começo da criação. Deus propôs desde o começo da criação. Tem 2 caminhos, escolha o correto. Ele não deu habilidade para a gente pensar. Nós não escolhemos tudo de bom para nós, por que não escolhemos o caminho a seguir? Que Deus abençoe os meus queridos irmãos. Que este ano seja um ano de grandes realizações na vida dos meus irmãos, dos meus amigos. Que nós possamos continuar, perseverar e prosperar, crescer na graça e no conhecimento de Deus cada dia. É o primeiro passo. Salmo 1, primeiro passo. Primeiro passo para a primeira milha em 2025. A minha intercessão hoje é pelo meu amado irmão Francisco Araújo Silva, foi meu antecessor na congregação, 3ª etapa do Conjunto Ceará. É muito bom a gente honrar, respeitar e admirar quem faz a obra de Deus. Ele fez. Quando eu cheguei lá, não estava concluído. Na verdade, nunca se conclui. O próprio prédio não estava concluído. Nós tivemos muito trabalho, fizemos muita coisa, muitas melhorias, e os que estão lá hoje, meu substituto, está fazendo muito bem.
Que Deus abençoe o irmão Francisco Araújo Silva, sua esposa, a irmã Elisete, nossa querida irmã, seus filhos e filhas. Dentre eles, o Wilton Araújo, meu querido filhão, que eu tive a honra, o prazer de apontar para o ministério e ele tem dado fruto correspondente. Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu amor. Querido Senhor, pedimos a Ti uma bênção especial pela Tua igreja. Guarda a Tua igreja, Senhor, manifesta o Teu poder, dá graça aos Teus servos, usando, Senhor, de compaixão e misericórdia com cada um. E agora, Senhor, suplicamos pelo irmão Silva, a irmã Elisete e toda a família. Guarda eles, meu Senhor, toma eles em Tuas santas mãos, dá saúde ao Teu servo, dá vigor à Tua serva, ajuda eles, meu Senhor, na luta, no envelhecimento, Senhor, e na enfermidade. Dá graça aos meus irmãos, abençoa toda a família, chama, meu Senhor, aos teus caminhos os que estão afastados, e dá força e vigor aos que estão te servindo, estenda, ó Deus, as tuas santas mãos sobre eles com a unção do céu. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!